Olá, pessoal, bem-vindos para mais um Espírita Pop. Muito boa tarde. Hoje, infelizmente, só comigo, mas com um tema de extrema importância que é o auto-perdão. Se perdoar, nós já sabemos que é difícil. Será que isso tem alguma coisa a ver com a dificuldade de nos perdoarmos? E o que isso causa para o nosso espírito? Quais são as consequências? E o que fazer a respeito para conseguirmos nos desculpar? Vamos falar sobre isso? Então, é depois da vinheta. Sim, a nossa dificuldade de perdoar o outro está intrinsecamente ligada com a nossa dificuldade de nos perdoarmos. Olhar para dentro dói tanto, machuca tanto, que é mais fácil a gente ignorar esse fato. Não que a gente ache que é perfeito, mas parece que o outro é sempre pior e que ele merece a nossa atenção. E que faz sentido os nossos dedos apontados, os nossos julgamentos e o nosso desgosto. Mas quanto mais nos aprofundamos no assunto, vamos entendendo que tudo que nós projetamos no outro é algo que está aqui dentro, lá dentro. É como se nós estivéssemos constantemente olhando para um espelho. E por que somos tão duros? Por que somos tão inflexíveis? Por que nos cobramos tanto? Se somos espíritos imperfeitos, falhar faz parte da nossa atual situação. Não só o outro, nós mesmos também. Se a gente pegar a palavra desculpar e destrinchá-la, vai ficar desculpar. Desfazer a culpa. Tira ela de cena. Desfaz esse sentimento perturbador que não está trazendo nada de bom. Troca essa culpa por responsabilidade. Porque, claro, nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos. Sabemos que a lei de ação e reação é divina. Mas quando a gente troca um pelo outro, com a responsabilidade a gente vai fazer algo a respeito. E com a culpa a gente só vai ficar ali, se maltratando, se martirizando e se prejudicando profundamente. Porque isso tem consequências gravíssimas que pode chegar a doenças no nosso corpo físico. E doença no corpo físico é sinal de que algo no espírito não vai bem. E é por isso que é tão importante a nossa reflexão de hoje. Pensamento, pessoal, é matéria. A gente aprende isso no Espiritismo incessantemente. Nós vamos ver aí nas obras básicas, nós vamos ver através de André Luiz, de Emmanuel. Inclusive, eu trouxe aqui um texto de Emmanuel, que vai estar lá no livro Fonte Viva, capítulo 86. E em determinado momento ele vai dizer: a mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Então, a gente vai plasmando o que a gente desejar. E esses desejos, eles podem ser bons ou ruins. Mas estamos criando. E nós temos esse poder de criar ou destruir. E o que nós estamos criando? Quando vamos estudar, por exemplo, sobre umbral, entendemos que o umbral não é um lugar físico específico e já pré-determinado. Ele é o resultado da materialização dos pensamentos perturbadores daqueles que se atraíram entre si por estarem na mesma sintonia. Então, imaginem que aqui, mesmo que não estejamos ainda desencarnados, nós estamos constantemente criando verdadeiras circunstâncias e ambientes espirituais ao nosso redor. E isso tem total e direto impacto em nós mesmos e nas pessoas que convivem com a gente. Vamos então para o livro Pensamento e Vida, que é também de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, capítulo 22. O nome, Culpa. Vamos falar um pouquinho sobre culpa. Emmanuel começa assim: quando fugimos ao dever, então há uma fuga dos nossos deveres, do que nos cabe fazer, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso. Então, o remorso vem depois que a gente permite que a culpa se instale. E no remorso a gente fica ali, remoendo uma e outra vez a mesma questão, o mesmo sentimento. É um ciclo vicioso.
com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então, o remorso vai criar brechas de sombra na nossa alma. E essas sombras vão se instalando, vão piorando, vão aumentando e podem causar grandes perturbações e doenças. Continua, Emmanuel. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental. Então, o sentimento de arrependimento, por si só, ele não é algo ruim. Ele é o início de uma mudança, de uma transformação que se espera de nós. E ele é natural e necessário. Mas, quando ele é incessantemente fortalecido, como a gente está vendo aqui, por uma lembrança amarga, algo que nos faz muito mal e a gente fica alimentando, isso vai se transformar num verdadeiro abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco. É como se a gente estivesse tomando veneno todos os dias, toda hora, todas as vezes que a gente pensa nisso, todas as vezes que a gente se cobra tão duramente a respeito, como se não houvesse mais saída, como se não houvesse mais o que fazer. E expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Ou seja, a gente não só se envenena, não só faz mal para si mesmo, como para todos aqueles que nos rodeiam, todos aqueles que convivem ou passam por nós. Vejam só a nossa responsabilidade. E que o quanto isso também não é o que verdadeiramente nós queremos, né? Passa longe das nossas verdadeiras intenções. A feição do ímã, ou seja, da mesma forma como acontece com o ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole. Então, nós vamos atraindo como um ímã, de acordo ali com a nossa sintonia, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e vamos criando ou destruindo ambientes, criando coisas boas ou criando coisas que são destrutivas, que arruinam, que deixam todo mundo para baixo, que deixa todo mundo triste, negativo e com raiva, ou seja, que já tende a excitar esses tipos de sentimentos. No feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. Então, como se saíssem verdadeiros raios de nós, com esse potencial. E vai depender do que está gerando, que tipo de sentimento está gerando esses raios. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. E então ele está aqui relembrando que é através desses pensamentos, desses sentimentos que nós vamos estar atraindo espíritos desencarnados, e assim a gente vai entender que tipo de companhias espirituais nós estamos tendo. Se nós queremos boas companhias, então nós temos que mudar. Temos que mudar a nossa sintonia, o nosso pensamento, o nosso sentimento. E ele também diz respeito aos encarnados. Quais são essas pessoas que nos rodeiam? Sabe aquela frase popular de diga-me com quem andas e te direi quem és? Que tipo de pessoas nós estamos atraindo para o nosso convívio, para as nossas relações ali de amizade, relações amorosas? Como é que anda isso? Além de estarmos atraindo também circunstâncias, certo? É um imã que atrai tudo que tem a ver com aquela sintonia. Aí, veja só, continuando. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências. Então, é como se a gente entrasse num circuito, e quando não tá bom, a gente entra em conexão com tudo que estiver vibrando nessa sintonia, em qualquer parte da criação. Vejam só como é poderoso, porque isso viaja através do fluido cósmico universal. É assim que funciona com as nossas preces também, e com os nossos sentimentos verdadeiros em relação àqueles que amamos.
ultrapassa barreiras do tempo, ultrapassa barreiras da distância e da mesma forma acontece com os nossos sentimentos negativos. Eles têm o mesmo poder e dependendo do quanto a gente alimenta, a mesma intensidade. Encarnadas ou desencarnadas, ou seja, todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Viram? Como no final a gente acaba espelhando algo que nós alimentamos em relação a nós mesmos? Ele está dizendo assim que a gente está projetando energias dilacerantes, ou seja, que estão ali, são destrutivas, por causa de um desgosto que a gente está sentindo por algo que aconteceu, a culpa que a gente tomou para si, e ele fala que vai ter como uma voz interior que vai chegar aqui, ó. Sabe aqueles desenhos animados que tem um anjinho e tem um diabinho? Então vai ter ali o diabinho que vai estar falando assim: tá vendo? Isso também não é culpa só sua, não. Isso aí é culpa da sociedade, é culpa de fulano de tal, é culpa de tal coisa que aconteceu. Isso aí tem a ver com tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você vai alimentando aquilo e o seu olhar sobre o mundo vai ficando contaminado. E aí a gente enxerga as circunstâncias de acordo com como estamos vibrando. Enxergamos as pessoas de acordo com como estamos vibrando. E aí a gente joga essa mágoa e essa irritação para os outros também. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo. Olha só, lembram que é um imã? Então todo mundo que também não estiver bem, todo mundo que estiver desgostoso, todo mundo que estiver reclamando da vida, que estiver com ódio, que estiver com ressentimento, todos esses sentimentos a gente sintoniza com eles. E isso torna ainda mais forte esse sentimento que nós já carregávamos dentro. Então, a gente vai sintonizar ali com mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero, que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos. Porque, imagine, os nossos pensamentos, eles são matéria, então eles estão vagando por aí, vamos dizer, imagine que eles estão aqui flutuando por todos os ambientes. E nós vamos estar, então, puxando isso, sugando isso para nós, por estarmos pensando e sentindo igual. Metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Então, isso vai criar em nós uma tendência a buscarmos notícias ruins e a enxergarmos a negatividade em tudo, porque tudo tem dois lados sempre, a gente vai só ver isso, para que a gente se sinta menos mal com o que já estamos carregando, com o que já estamos enxergando dentro. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Vejam só, aí saiu do espírito e foi para a parte orgânica. Isso pode criar um desequilíbrio parcial ou total, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnose da patologia clássica. Muitas doenças vão estar no nosso planejamento reencarnatório, fazem parte de uma expiação, de algo que nós precisamos passar para reequilibrar. Várias outras são criadas por nós, aqui, por esses sentimentos tão tensos e baixos que nós alimentamos. Não eram necessárias, não precisavam estar acontecendo, mas nós não vigiamos e oramos o suficiente, como tanto nos alertou Jesus. Façamos a nossa parte, porque fazendo ela, se
se chegar uma doença, por exemplo, nós saberemos que nós não tivemos participação nisso, porque fizemos a nossa parte. Então, é expiação. Então, é para o nosso aprendizado, é para o nosso bem, tá tudo bem. Não que se acontecer por uma provocação nossa dessa existência, não vá também nos ensinar. Mas era desnecessário, né? Já tá difícil, já tá pesada a nossa cruz. Para que a gente vai pesar ainda mais? Colocar mais carga? Não faz sentido. Façamos a nossa parte. E lembremos, né? Jesus já nos dizia, o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós podemos também atenuar muitas questões se nós conseguirmos nos manter nessa sintonia do amor, da paz, do equilíbrio. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso em que sejamos portadores. Vejam só, o tema vai estar diretamente ligado a que parte do nosso corpo vai ser atingido por esses sentimentos e pensamentos negativos que estamos alimentando. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Então vejam, nós tínhamos um dever a cumprir, não cumprimos e nos entregamos, desistimos. Nós caímos e resolvemos continuar caídos. Não fizemos o mínimo esforço para nos levantarmos. Esquecemos que não estamos sós, em tempo algum. Que a ajuda está ali, mas para ser ajudado é preciso querer ser ajudado. É preciso querer sair daquele ponto onde nós nos encontramos. E aqui, Emmanuel está dizendo que nós então desertamos de um dever que tínhamos a cumprir e nos entregamos ao arrependimento. Cair em culpa demanda por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Humildade viva. Humildade em reconhecer as nossas virtudes e reconhecer também todas as nossas dificuldades. Todo caminho que nós ainda temos pela frente. Que somos falíveis, que somos humanos. Que tenhamos essa compaixão para conosco. E aí essa humildade viva de reconhecer que não somos perfeitos é que vai nos ajudar a um reajustamento o mais rápido possível. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Longas reparações, que podem ser nesta e durar por várias vidas. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, médico de todas as almas, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários. Reconcilia-te com teus inimigos enquanto há tempo, nos dizia Jesus. Por quê? Enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Quando nós nos reconciliamos com os nossos inimigos, significa que estamos nos reconciliando conosco. É uma reconciliação dupla. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando nós pedimos perdoa-nos ali no Pai Nosso ensinado por Jesus, a gente está mesmo pedindo perdão de Deus? Pedindo perdão de Jesus? Eles não se ofendem com os nossos erros, com as nossas falhas. Não existe nada de tão grave que nós possamos fazer que eles deixem de nos amar, ou diminua esse amor, ou passem a nos julgar. Ou que nos diminua em como eles nos enxergam. Eu incluo aqui Jesus porque é um espírito crístico e já está em completa ali união com Deus, apesar de manter a sua individualidade, eles já enxergam o passado, o presente e o futuro como uma coisa só.
O nosso Pai, Ele sabe qual é o nosso potencial, aonde nós vamos chegar. Então, Ele tem toda a paciência do mundo, porque o que é esses anos que nós levamos, essas vidas, alguns séculos, sei lá quantos, milênios, perto da eternidade? Não é nada. E Ele sabe que é um processo e que tudo isso vai contribuir para o nosso crescimento, que tudo isso vai ser bom no final das contas. E se é o caminho que a gente escolheu, precisava ser? Não precisava, mas se é o que a gente escolheu, vai nos levar ao mesmo lugar da mesma forma. Talvez só demore mais. Então Ele não nos julga, Ele não nos diminui. Esse perdão que nós pedimos no Pai Nosso é para nós mesmos. É para a nossa consciência. Porque quando chega o momento do nosso desencarne, quem vem cobrar? É um juiz? É Deus? É Jesus? É algum espírito bom? Não. Quem nos cobra é a nossa própria consciência. E por que a nossa consciência nos cobra? Se na hora de fazer ela não cobrou tanto assim? Porque nós somos seres divinos. Está na nossa natureza fazer o bem. Está na nossa natureza não agredir o outro. Está na nossa natureza não odiar. E quando a gente entra em contato ali com o nosso verdadeiro lar, parece que isso se aflora de maior forma. E a gente sente mais essa nossa natureza divina. E a gente se cobra. Opa, eu saí do caminho. Eu me desviei. Isso aqui está me fazendo mal. Eu preciso voltar para as atitudes que condizem com quem eu realmente sou. E aí é justamente essa cobrança da nossa consciência que precisa ser controlada para que seja positiva, transformada em ação, em transformação e não em culpa que vai só nos destruir e nos deixar inertes, nos imobilizar, nos impedir de fazer algo a respeito. E não, nunca é tarde demais, porque nós somos espíritos imortais. Porque a reencarnação vem para nos dizer que nunca é tarde demais. Que o amor do nosso Pai, ele é tão grande e tão profundo que ele renova as oportunidades sempre e a todo momento. Então, não desistamos e não nos deixemos desanimar acreditando que não dá mais tempo, que não vai mais fazer diferença. Faz sim. E nos amemos mais. Amar ao próximo como a si mesmo. A gente precisa se amar. O cuidado que a gente quer dar para o outro, a gente precisa também se dar. A gente também precisa aprender a nos olharmos com humanidade e compaixão e dizer, tá tudo bem. Amanhã você faz diferente. Amanhã você começa de novo e de novo. E nós vamos conseguir trabalhar isso todas as vezes que fizermos aquela reflexão que Santo Agostinho nos recomendou, de avaliar o nosso dia e perceber o que poderíamos ter feito diferente e o que nos orgulhamos de ter feito. E saberemos que estamos no caminho certo quando tivermos cada vez mais motivos para festejar das mudanças que nós fomos conseguindo implementar, das dificuldades que nós conseguimos vencer, de quanto nós nos transformamos, vencendo a nós mesmos em relação às nossas más tendências que são tão fortes ainda em nós. Vamos nos desculpar. Tira a culpa. Muda pela responsabilidade. Vamos nos perdoar, olhar com mais amor, aprender que o alicerce do amor puro e do perdão sem limites é a verdadeira felicidade e assim enxergar com esse amor e com o perdão sem limites a todos e a nós mesmos. A todos e a nós mesmos. Esse é o nosso recado e a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito importante, era algo que eu precisava ouvir. Já dizem isso, né, que normalmente aquele que está falando, como a boca está mais próxima de mim, é porque primeiro vem para mim, depois vai para os outros. Todos nós temos essa dificuldade e precisamos trabalhá-las. Eu desejo a vocês, então, um resto de dia abençoado, de noite. Não sei que horas vocês estão assistindo isso. Deixem nos comentários alguma reflexão que vocês têm a respeito da culpa, do remorso, do auto-perdão. E deixem também sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.